Capítulo 12. Miller. Havia 30 anos que Miller trabalhava com segurança. Violência e morte eram companhias familiares para ele. Homens, mulheres, animais, crianças. Uma vez ele segurara a mão de uma mulher enquanto ela sangrava até a morte. Já matara 2 pessoas, ainda podia vê-las se fechasse os olhos e pensasse nisso. Se alguém perguntasse, ele teria dito que não havia muita coisa capaz de abalá-lo. Nunca, porém, tinha visto uma guerra começar. O Jacinto Notável Lounge estava na correria da mudança de turno. Homens e mulheres em uniformes de segurança, a maioria deles da Star Helix, mas alguns eram de companhias menores, bebiam seu licor depois do trabalho e descansavam ou faziam viagens até o buffet do desjejum em busca de café, fungos texturizados em molho de açúcar e salsichas compostas de uma parte em mil de carne. Miller mastigava a salsicha e observava a tela na parede. Na imagem, um diretor de relações externas da Star Helix parecia sincero, seu comportamento irradiava calma e certeza enquanto ele explicava como tudo estava indo para o inferno. Varreduras preliminares sugerem que a explosão foi resultado de uma tentativa fracassada de conectar um dispositivo nuclear na estação de acoplamento. Funcionários do governo marciano se referem ao incidente só como um suposto ato terrorista e se recusam a comentar futuras investigações em curso. Mais um, Havelock comentou atrás dele. Sabe, algum dia, um desses imbecis vai conseguir seu intento. Miller se virou no assento e acenou com a cabeça para a cadeira ao lado. Havelock se sentou. Vai ser um dia interessante, Miller disse. Estava prestes a ligar para você. Sim, desculpe, seu parceiro falou. Eu estava meio atrasado. Alguma notícia da transferência? Não, Havelock respondeu. Imagino que minha papelada esteja parada em uma mesa em algum lugar no Olimpo. E quanto a você? Alguma notícia da garota do seu projeto especial? Ainda não, Miller disse. Olhe, o motivo pelo qual eu quis que nos encontrássemos antes de ir para o trabalho, preciso tirar uns 2 dias, tentar seguir algumas pistas sobre Julie. Com toda essa outra merda acontecendo, Shadir não quer que eu faça nada além de dar alguns telefonemas. Mas você está ignorando essa ordem, Havelock comentou. Não era uma pergunta. Tenho uma intuição sobre o caso. Como posso ajudar? Preciso que me encubra. De que forma? Havelock perguntou. Não é como se eu pudesse ligar para eles e falar que está doente. Eles têm acesso aos seus registros médicos assim como aos de qualquer um. Diga que estou bebendo demais, Miller sugeriu. Kikanda se apareceu. É minha esposa. Havelock mastigou sua salsicha, com a testa franzida. O terráqueo balançou a cabeça devagar, não era uma recusa, mas o prelúdio de uma pergunta. Miller esperou. Você prefere que sua chefe pense que faltou ao trabalho porque seu coração partido tornou disfuncional a saber que está fazendo o trabalho que ela lhe deu? Não entendo. Miller lambeu os lábios e inclinou-se para frente, cotovelos na mesa bege lisa. Alguém rabiscara um desenho no plástico, um círculo partido. E aquele era um bar de policiais. Não sei o que estou procurando, Miller confessou. Há muitas coisas que se encaixam de algum modo, mas não tenho certeza de como. Até que eu saiba mais, preciso ser discreto. Um cara descontar na bebida um lance com a ex não vai fazer o alarme de ninguém disparar. Havelock balançou a cabeça de novo, desta vez meio em descrença. Se fosse um Belter, teria feito o gesto com as mãos, para poder ser visto se estivesse em um traje ambiental. Outro das centenas de detalhes que traíam alguém criado no cinturão. A transmissão no monitor da parede cortou para uma mulher loira em uniforme severo. A diretora de Relações Externas falava sobre a resposta tática da Marinha Marciana e se a PE estava por trás do vandalismo crescente. Era assim que ela chamava inutilizar um reator de fusão sobrecarregado enquanto preparava uma armadilha para naves, vandalismo. Essa merda não faz sentido, Havelock disse e, por um momento, Miller não sabia se ele se referia às ações de guerrilha dos Belters, à resposta marciana ou ao favor que pedira. É sério. Onde está a Terra? Toda essa merda rolando e não ouvimos um pio dela. Por que deveríamos? Miller perguntou. A coisa é entre Marte e o cinturão. Quando foi a última vez que a Terra deixou algo importante acontecer sem estar no meio? Havelock questionou e suspirou. Ok. Você está bêbado demais para parecer. Sua vida amorosa é uma bagunça. Tentarei encobrir sua ausência. Só uns 2 dias. Tenha certeza de voltar antes que alguém decida que é a oportunidade perfeita para um policial terráqueo morrer num tiroteio aleatório. Pode deixar, Miller assegurou-o, levantando-se da mesa. Cuide-se. Não precisa me dizer 2 vezes, Havelock falou. O centro séries de jiu-jitsu era perto do porto, onde a gravidade da rotação era mais forte. O lugar era um armazém espacial extremamente antigo. Era um cilindro achatado onde fora instalado um piso a partir de 1/3 do caminho até o fundo.
Cavaletes ostentavam varas de vários comprimentos e espadas de bambu, e facas de plástico sem fio para a prática pendiam do teto abobadado. A pedra polida ecoava com o grunhido dos homens que treinavam em uma fileira de máquinas de resistência e com o baque suave de uma mulher que batia em um saco pesado nos fundos. 3 alunos no tatame central falavam em voz baixa. Havia fotos enfileiradas na parede dianteira em ambos os lados da porta, soldados de uniforme, agentes de segurança de meia dúzia de corporações belters. Não havia muitos tipos dos planetas interiores, mas alguns. Placas comemoravam classificações em competições. Uma página em fonte pequena delineava a história do estúdio. Uma das alunas gritou e caiu, levando um dos outros para o tatame com ela. O que ficou em pé aplaudiu e os ajudou a levantar. Miller examinou a parede de fotos, esperando ver Julie. Posso ajudá-lo? O homem era meia cabeça mais baixo do que Miller e facilmente 2 vezes mais largo. Isso devia fazê-lo parecer um terráqueo, mas algo dizia que era um belter. Usava um moletom claro que fazia sua pele parecer ainda mais escura. Seu sorriso era curioso e sereno, como o de um predador bem alimentado. Miller assentiu. Detetive Miller, ele se apresentou. Sou da segurança da estação. Gostaria de informações sobre uma de suas alunas. É uma investigação oficial? O homem perguntou. Sim, Miller respondeu. Temo que sim. Então você tem um mandato. Miller sorriu. O homem sorriu de volta. Não damos informações sobre nossos alunos sem um mandato, ele explicou. Política do estúdio. Respeito isso, Miller falou. Respeito mesmo. É só que, parte desta investigação em particular talvez seja um pouco mais oficial do que outras. A garota não está encrencada, ela não fez nada. Só que tem família na Lua que quer que ela seja encontrada. Um sequestro, o homem disse, cruzando os braços. O rosto sereno ficará frio sem movimento aparente. Só a parte oficial, Miller explicou. Posso conseguir um mandato, e podemos fazer a coisa toda pelos canais oficiais. Mas então terei que contar para minha chefe. Quanto mais ela souber, menos espaço tenho para agir. O homem não reagiu. Seu silêncio era enervante. Miller lutou para não se remexer. A mulher treinando no saco na outra extremidade do estúdio começou uma sequência de golpes, gritando em cada um deles. Quem? O homem perguntou. Julie Mal, Miller respondeu. Pela reação do homem, parecia que estava procurando a mãe de Buda. Acho que ela está com problemas. Por que se importa se ela estiver? Não tenho resposta para isso, Miller falou. Só me importo. Se não quer me ajudar, então não ajude. E você vai conseguir seu mandato. Fará tudo pelos canais oficiais. Miller tirou o chapéu, passou a mão comprida e fina pela cabeça e colocou o chapéu no lugar. Provavelmente não, disse. Deixe-me ver sua identificação, o homem pediu. Miller pegou seu terminal e deixou o homem confirmar quem ele era. O homem devolveu o equipamento e apontou para uma pequena porta atrás dos sacos. Miller fez o que ele lhe pedia. O escritório era apertado. Uma pequena mesa laminada com uma esfera macia atrás no lugar da cadeira. 2 bancos que pareciam saídos de um bar. Um arquivo com uma pequena prensa que fedia ozônio e óleo, na qual de certo eram feitos as placas e os certificados. Por que a família a quer? O homem perguntou, sentando-se na esfera. Tinha a função de cadeira, mas exigia equilíbrio constante. Um lugar para descansar sem descansar de fato. Eles acham que ela corre perigo. Pelo menos, foi o que disseram, e ainda não tenho razão para não acreditar neles. Que tipo de perigo? Não sei, Miller confessou. Sei que ela estava na estação. Sei que embarcou para Taiko e, depois disso, não tenho mais nada. A família quer ela de volta na estação deles? O homem sabia quem era a família de Julie. Miller guardou a informação sem perder um instante. Acho que não, Miller falou. A última mensagem que ela recebeu deles foi encaminhada da Lua. Do fundo do poço. Do jeito que ele disse, soava como uma doença. Estou procurando alguém que saiba onde ela embarcou. Se está em viagem, para onde estava indo e quando planejava voltar para cá. Se está ao alcance de uma arma de raios. Não sei nada disso, o homem respondeu. Conhece alguém para quem eu possa perguntar? Ele fez uma pausa. Talvez. Verei o que posso fazer. Há alguma outra coisa que possa me contar sobre ela? Ela começou no estúdio há 5 anos. Estava zangada quando veio pela primeira vez. Indisciplinada. Ela melhorou, Miller comentou. Faixa marrom, certo? As sobrancelhas do homem se ergueram. Sou policial, Miller explicou. Descubro coisas. Ela melhorou, o professor disse. Ela foi agredida logo depois que chegou ao cinturão. Queria garantir que não acontecesse de novo. Agredida, Miller repetiu, analisando o tom de voz do homem. Estuprada? Não perguntei.
Ela treinava duro, mesmo quando estava fora da estação. Dá para saber quando as pessoas param de treinar, elas voltam mais fracas. Julie nunca voltou assim. Garota durona, Miller comentou. Bom para ela. Ela tinha amigos? Pessoas com quem lutava? Alguns. Nenhum amante que eu conheça, já que essa seria a próxima pergunta. Isso é estranho. Uma garota daquelas. Daquelas como, detetive? Uma garota bonita, Miller falou. Competente. Inteligente. Dedicada. Quem não gostaria de estar com alguém assim? Talvez ela não tivesse encontrado a pessoa certa. Algo no jeito como ele falou isso dava a impressão de que estava se divertindo. Miller deu de ombros, sentindo-se desconfortável em seu papel. Que tipo de trabalho ela fazia? Perguntou. Cargueiros leves. Não sei nada sobre cargas em particular. Tinha a impressão de que ela embarcava sempre que havia uma necessidade. Nenhuma rota regular então? Era a minha impressão. Em quais naves ela trabalhava? Um cargueiro em particular, ou qualquer um que aparecesse? Uma companhia em particular? Descobrirei o que puder para você. Mensageira da APE? O detetive perguntou. Descobrirei o que puder, o homem repetiu. O noticiário da tarde era todo sobre Phoebe. A estação científica ali, aquela onde os Belters não tinham permissão nem de atracar, fora atingida. O relato oficial dizia que metade dos habitantes da base estava morta e a outra metade, desaparecida. Ninguém assumira a responsabilidade ainda, mas o senso comum era de que algum grupo Belter, a APE ou algum outro, enfim conseguirá fazer um ato de vandalismo ou com uma contagem de corpos. Miller estava sentado em sua habitação, bebendo enquanto assistia às notícias. Estava tudo indo para o inferno. Os chamados para a guerra em transmissões piratas da APE. As ações de guerrilha crescentes. Tudo isso. Estava chegando o momento em que Marte não os ignoraria mais. E, quando Marte entrasse em ação, não importava se a Terra seguiria o exemplo. Seria a primeira guerra verdadeira no cinturão. A catástrofe estava a caminho, e nenhum lado parecia entender quão vulneráveis eles eram. E não havia nada, nem uma maldita coisinha, que ele pudesse fazer para impedir. Não podia nem retardar. Julie mal sorria para ele da foto, com a nave de corrida atrás dela. Agredida, o homem dissera. Não havia nada sobre isso nos registros. Podia ter sido um assalto. Podia ter sido algo pior. Miller já conhecera muitas vítimas, e as colocava em 3 categorias. Na primeira estavam aquelas que fingiam que nada acontecera, ou que o ocorrido não importava, bem mais da metade das pessoas com quem ele falava era assim. Depois havia os profissionais, pessoas que usavam sua vitimização como permissão para agir do jeito que julgavam adequado, a maioria das que não estavam no primeiro grupo era assim. Talvez 5%, talvez menos, eram aqueles que aguentavam firme, aprendiam a lição e seguiam adiante. As Julie. As pessoas boas. A campainha de sua porta soou 3 horas depois do fim de seu turno oficial. Miller se levantou, com menos equilíbrio do que esperava. Contou as garrafas na mesa. Havia mais do que pensava. Hesitou por um instante, dividido entre atender a porta ou jogar as garrafas no reciclador. A porta soou novamente. Foi abri-la. Se fosse alguém do quartel-general, eles esperavam que estivesse bêbado de qualquer modo. Não havia motivo para desapontá-los. O rosto era familiar. Face marcada pela acne, controlada. O cara de bracelete da PE do bar. Aquele que matara Mateu Judy. O policial. Boa noite, Miller disse. Detetive Miller, o homem marcado respondeu. Acho que começamos com o pé errado. Esperava que pudéssemos tentar de novo. Certo. Posso entrar? Tento não receber estranhos em casa, Miller falou. Nem mesmo sei o seu nome. Anderson Dawes, o homem marcado respondeu. Sou o contato da Aliança dos Planetas Exteriores em séries. Acho que podemos ajudar um ao outro. Posso entrar? Miller abriu caminho, e o homem marcado entrou. Dawes analisou a habitação em menos de 2 segundos, então se sentou como se as garrafas e o fedor de cerveja velha não fossem dignos de comentário. Amaldiçoando-se em silêncio e desejando uma sobriedade que não sentia, Miller sentou-se diante de seu visitante. Preciso de um favor seu, Dawes começou. Desejo pagar por ele. Não com dinheiro, é claro. Com informação. O que quer? Miller perguntou. Pare de procurar Juliette mal. Não é negociável. Estou tentando manter a paz, detetive, Dawes falou. Deveria me ouvir. Miller se inclinou para a frente, cotovelos apoiados na mesa. O senhor instrutor de jiu-jitsu sereno trabalhava para a PE? O momento da visita de Dawes parecia dizer que sim. Miller considerou essa possibilidade, mas não disse nada. Mal trabalhava para nós, Dawes prosseguiu. Mas acho que já adivinhou isso. Mais ou menos. Você sabe onde ela está?
Não. Estamos procurando por ela. E precisamos ser aqueles que vão encontrá-la. Não você. Miller balançou a cabeça. Havia uma resposta, a coisa certa a se dizer. Soava no fundo de sua mente. Se ele não estivesse tão alto. Você é um deles, detetive. Pode ter vivido a vida toda aqui, mas seu salário é pago por uma empresa dos planetas interiores. Não, espere. Não culpo você. Entendo como são as coisas. Estavam contratando, e você precisava de trabalho. Mas, estamos pisando em ovos neste exato instante. A Kenterbur. Os elementos marginais no cinturão estão pedindo guerra. A estação Phoebe. Sim, eles nos culparão por isso também. Acrescente uma filha pródiga de uma corporação da Lua. Você acha que alguma coisa aconteceu com ela? Ela estava nas Copulae, Dawes contou e, quando Miller não respondeu de imediato, acrescentou, o cargueiro que Marte usou como isca quando destruíram a Kenterbur. Miller pensou naquilo por um bom tempo antes de assobiar baixinho. Não sabemos o que aconteceu, Dawes disse. Até descobrirmos, não podemos deixá-lo espalhar ainda mais a sujeira. Já está bem imundo. E que informação está me oferecendo? Miller perguntou. É a troca, certo? Direi para você o que descobrirmos. Depois que a encontrarmos, Dawes propôs. Miller gargalhou, e o homem da PE continuou, é uma oferta generosa, considerando quem você é, empregado da Terra e parceiro de um terráqueo. Algumas pessoas acham que isso é o suficiente para torná-lo inimigo também. Mas não você, Miller disse. Acho que temos os mesmos objetivos básicos, você e eu. E estabilidade. Segurança. Tempos estranhos pedem alianças estranhas. 2 perguntas. Dawes estendeu os braços, aceitando-as. Quem pegou o equipamento antimotim? Miller questionou. Equipamento antimotim? Antes da destruição da Kenterbur, alguém pegou nosso equipamento antimotim. Talvez quisessem soldados armados para controlar a multidão. Talvez não quisessem nossas multidões controladas. Quem pegou? Por quê? Não fomos nós, Dawes disse. Essa não é uma resposta. Vamos tentar a outra. O que aconteceu com a Sociedade Ramo Dourado? Dawes pareceu confuso. Louca grega? Miller perguntou. Soiro? Dawes abriu a boca e a fechou novamente. Miller jogou sua garrafa de cerveja na recicladora. Nada pessoal, amigo, ele comentou, mas suas técnicas investigativas não estão me impressionando. O que faz você pensar que pode encontrá-la? Não é um teste justo, Dawes falou. Dê-me alguns dias, conseguirei respostas. Me procure quando a estiver então. Tentarei não começar uma guerra generalizada enquanto você faz isso, mas não vou deixar Julie de lado. Pode ir agora. Dawes se levantou. Parecia amargo. Está cometendo um erro, ele disse. Não seria o meu primeiro. Depois que o homem partiu, Miller se sentou à mesa. Fora estúpido. Pior, fora comodista. Embriagando-se até o estado de estupor em vez de fazer seu trabalho. Em vez de encontrar Julie. Mas sabia mais agora. As Copulae. A Kenterbur. Havia mais linhas entre os pontos. Ele jogou fora as garrafas, tomou um banho e pegou seu terminal, pesquisando o que havia sobre a nave de Julie. Depois de 1 hora, um novo pensamento lhe ocorreu, um medo pequeno, que crescia conforme ele examinava o aparelho. Perto da meia-noite, ligou para a habitação de Havelock. O parceiro levou 2 minutos inteiros para atender. Quando o fez, sua imagem estava descabelada e com olhos turvos. Miller. Havelock. Você tem dias de férias pendentes? Alguns. E de licença médica? Claro, Havelock falou. Tírios, Miller falou. Faça isso agora. Deixe o quartel-general. Vá para algum lugar seguro. Algum lugar onde não vão começar a matar terráqueos por besteiras se as coisas derem errado. Não entendo. Do que está falando? Tive uma visitinha de um agente da PE esta noite. Ele estava tentando me convencer a deixar de lado minha missão de sequestro. Acho que ele está nervoso. Acho que está assustado. Havelock ficou em silêncio por um instante, enquanto as palavras penetravam em sua mente zonza de sono. Jesus! Ele exclamou. O que assusta a PE?